A Chave do Reino Interior, de Robert A. Johnson, parte 2 do livro, capítulo 2. Segunda etapa, a dinâmica. Na segunda etapa, conectamos cada imagem do sonho a uma dinâmica específica em nossa vida interior. Identificamos as partes do nosso ser interior que aparecem como imagens no sonho. A razão para realizar essa conexão é fundamental. Precisamos entender o que se passa no interior de nós mesmos, que é representado pela situação do sonho. Se não pudéssemos ligar o sonho a eventos específicos, sentimentos e outras dinâmicas de nossa vida, ele seria inútil. Seria simplesmente entretenimento. Para executar esta etapa, voltaremos ao começo e trataremos de cada imagem uma por vez. Para cada imagem, pergunte-se: que parte de mim ela é? Onde havia em ação ultimamente na minha vida? Onde já vi esse traço na minha personalidade? Quem é que, dentro de mim, sente dessa forma ou se comporta assim? Anote, então, cada exemplo de que você pudesse lembrar-se, no qual essa sua parte interior vem se manifestando em sua vida. Por dinâmica interior, queremos dizer qualquer coisa que acontece dentro de você, qualquer sistema de energia que vive e age dentro de você. Pode ser um evento emocional, tal como uma onda de raiva, pode ser um conflito interior, uma personalidade interior agindo através de você, um sentimento, uma atitude, um humor específico. Suponha que estamos trabalhando com esse sonho, no qual a palavra cinza surgiu. Você escreve todas as associações com essa palavra e aqui dá, entre aspas, um estalo para você, é depressão, mau humor. Agora, durante a segunda etapa, você procura pelo aspecto cinza dentro de você. Onde está esse aspecto triste em mim? Com quem estou melancólico? Onde estou sofrendo depressão? A resposta pode ser: estou deprimido no meu serviço. Questionando-se dessa forma, você começará a perceber como essa imagem se relaciona com uma parte real de você. Geralmente não percebemos que a depressão nos dominou. Estamos tão ocupados que não temos tempo para enfocar o que está acontecendo por dentro. Em outra situação, algo muito bom pode estar se desenvolvendo interiormente. Uma força nova emergindo, uma ferida sendo cicatrizada, um medo crônico evaporando-se e falhamos em considerá-lo. Precisamos perguntar: o que está acontecendo dentro de mim que este sonho está relatando? Assim, acordamos para o caminho que nossa vida interior está tomando. Precisamos encontrar esse evento interior específico no nível mais profundo de nossa vida e precisamos encontrar exemplos específicos. Não daremos essa etapa por encerrada até que encontremos exemplos reais na nossa vida que correspondam aos eventos do sonho. Precisamos também escrever. Havia uma tradição antiga na igreja cristã de que uma pessoa não estaria rezando a menos que seus lábios se movessem. Essa ideia expressa uma verdade psicológica. Algo físico deve acontecer. Por isso é muito importante que você escreva os exemplos num papel. Quando você fisicamente os escreve, as conexões com o sonho se tornam claras e definidas. Considerando os sonhos interiormente. Nesta etapa do trabalho com os sonhos, permanece sempre a pergunta se eles dizem respeito à vida interior de alguém ou a uma situação externa. Algumas vezes expressamos isso perguntando se o sonho é para ser considerado, entre aspas, interiormente. A maioria dos sonhos são representação do que acontece dentro da pessoa que sonha. Com frequência, eles falam da evolução de forças dentro de nós, de conflitos, de valores e pontos de vista, de diferentes sistemas e energias do inconsciente que estão tentando se fazer escutar
tentando encontrar o caminho para a nossa vida consciente. O objeto principal de nossos sonhos é, em última instância, o processo interior da individuação. A maioria dos sonhos, de uma forma ou de outra, são retratos de nossa jornada individual em busca da totalidade. Eles nos mostram os estágios ao longo do caminho, as aventuras, os obstáculos, os conflitos e as reconciliações que levam finalmente a um sentido do self. Cada sonho, de certa forma, ou mostra nosso esforço para integrar à consciência alguma parte inconsciente de nós mesmos, ou mostra nossa resistência contra o self interior, as formas pelas quais entramos em choque com ele, em vez dele aprendermos. Esse é o objeto principal do relato de nossos sonhos e é o que precisamos procurar neles. De início, muitas pessoas acham difícil pensar em um mundo interior completo existindo dentro de nós e paralelo ao mundo exterior. Para alguns, é difícil ver que a vida dos sonhos diz respeito principalmente ao mundo interior. Nossa cultura nos ensina a nos concentrar no mundo exterior. Assim, precipitadamente, concluímos que nossos sonhos estão conectados a algo sobre o exterior. É um preconceito coletivo que sofremos. Espontaneamente, supomos que só o mundo exterior tem alguma importância. O verdadeiro significado do mundo interior se torna mais claro quando começamos a perceber que quase tudo que fazemos, cada reação que temos, cada decisão que tomamos, cada relacionamento que firmamos, é resultado final de nossas características interiores e de nossa dinâmica interior. Tudo é controlado pelos enormes sistemas de energia que nos impulsionam de dentro, que determinam a maior parte do que pensamos e fazemos. Se você considerar os sonhos como um reflexo de sua dinâmica inconsciente, estará bem próximo de chegar ao âmago da questão. Se, entretanto, aplicar o sonho no nível externo, ele geralmente resultará superficial. É no nível interior que se pode mudar mais profundamente os modelos de vida. É para o nível interior que os sonhos geralmente se voltam. São raros os sonhos, acontecem uma ou outra vez, que estão dirigidos a alguma coisa fora da pessoa que sonha e que nada tem a ver com sua vida interior. Por vezes, as pessoas sonham com grandes batalhas ou desastres pouco antes de estourar uma guerra, por exemplo. Por vezes, alguém sonha que algo está acontecendo a um amigo ou parente que se encontra bem distante e vem a descobrir que aquele evento realmente aconteceu na vida daquela pessoa. Como regra geral, entretanto, os símbolos dos sonhos se aplicam à própria vida interior da pessoa que sonha. Assim, esta é a melhor hipótese para se trabalhar. Lembro-me de um paciente que me procurou por causa de um sonho no qual um amigo dirigia seu carro a uma velocidade louca e batia em um edifício. Ele temia que o sonho fosse a premonição de um acidente. Vacilava se devia ou não prevenir um amigo. Eu lhe disse que achava mais provável o sonho ter usado a imagem do seu amigo para simbolizar uma situação exagerada da sua própria vida. Uma compulsão desenfreada, uma, entre aspas, corrida ao poder, ou um entusiasmo meio fora de controle. Nesse meio tempo, com precaução, aconselhei-o a não sair com um amigo que gostava de correr. No final, nossa interpretação estava correta. O rapaz que havia tido o sonho conseguiu um emprego novo, começar a sentir-se importante, perder a cabeça, entrando em uma espécie de corrida ao poder. Felizmente, uma vez que o sonho o prevenira, ele identificou a inflação do ego e conseguiu controlá-la antes que se tornasse prejudicial. Quanto ao amigo que aconteceu no sonho batendo o carro, ele ainda continua dirigindo por aí como um maluco. A melhor solução que tenho, depois de anos lidando com este tema, é: comece sempre por aplicar seu sonho interiormente. Comece supondo que ele representa uma dinâmica interior e trabalhe tendo isso por base.
Mais tarde, se acontecer de o seu sonho se referir a uma situação externa, ajuste a sua interpretação para tal. Existem boas razões para adotar esta abordagem. A primeira como já dissemos, o simples fato de que a maioria dos sonhos se refere a algo que se desenrola dentro da pessoa que sonha, faz mais sentido, portanto, começar com esta suposição. De outro modo, estaremos sujeitos a perder o principal significado do sonho. Segundo, temos de compensar o nosso preconceito coletivo em favor do mundo exterior. A única maneira de o fazermos é nos esforçando de forma disciplinada a procurar o significado interior do sonho. Assim que começamos a aplicar o sonho na nossa vida exterior, perdemos-nos em especulações sobre as pessoas que conhecemos e todas as situações que nos envolvem. Nunca chegamos a explorar a questão real, a situação de dentro, que está gerando a situação de fora. Mesmo quando nosso sonho se refere diretamente a uma situação de fora, devemos supor que existe uma dinâmica interior envolvida. De alguma forma, o seu relacionamento com aquela outra pessoa ou situação do mundo exterior está sendo afetado por alguma fantasia que o envolveu, alguma atitude interna que o dominou, alguma crença ou ideal de sua mente. É infrutífero gastar seu tempo tentando entender uma situação externa, a menos que você possa também identificar os padrões psicológicos interiores que a afetam. É para esses padrões que os sonhos geralmente chamam a sua atenção. Mesmo assim, as pessoas geralmente se confundem nesse assunto, porque o inconsciente tem o hábito de tomar emprestadas as imagens da situação externa e usá-las para simbolizar algo que está acontecendo dentro de quem sonha. Seu sonho pode tomar emprestada a imagem do seu vizinho do lado, do seu cônjuge ou de seus pais e usá-la para se referir a algo dentro de você mesmo. Para ilustrar, vamos supor que um homem é extremamente preconceituoso e dogmático. Uma noite, ele sonha e a imagem da esposa aparece no sonho, tentando dissuadi-lo de alguma de suas atitudes. Acontece que sua esposa é uma pessoa de mente aberta, com uma inteligência flexível, interessada, que se preocupa com o ponto de vista das outras pessoas. Nesse caso, o sonho está provavelmente usando a imagem da esposa para dizer-lhe que precisa ser menos dogmático, menos defensivo e mais aberto a novas ideias. A capacidade para tal está identificada com seu lado feminino interior. Dessa forma, seu inconsciente escolheu a imagem de sua esposa para representar esse seu lado no sonho. Usando a esposa como símbolo, o sonho tentava acordá-lo para essa possibilidade que está dentro dele. A reação natural é pensar: desde que minha esposa está neste sonho, obviamente ele está falando da minha esposa ou do meu relacionamento com ela. É uma conclusão natural, porém, na prática, usualmente não é assim. É mais provável que o sonho use a imagem da esposa para representar uma característica de quem sonha, um conflito ou algo que está evoluindo dentro dele e que tem pouco que ver diretamente com a esposa fora dele. Nessa situação, aquele que sonha tem muitas coisas para compreender. Primeiro, precisa ver que tem uma esposa interior que vive no seu mundo interior, como parte dele, mas que é distinta de uma sua esposa de fora. Passo seguinte, precisa parar de acusá-la por causa de seus conflitos com a esposa interior, o que resulta em lutas dentro dele mesmo. Finalmente, precisa considerar a esposa interior, seu interior feminino, com seriedade. Precisa tentar entender qual é a parte que ela representa e o que está tentando lhe dizer. Este é, provavelmente, o princípio mais importante do trabalho com os sonhos, o que vai determinar se será encontrada sabedoria no sonho ou não. Temos de reconhecer que os sonhos são intrincadas tapeçarias de simbolismo e que cada imagem representa algo que está acontecendo dentro de nós.
Algumas vezes, a ânsia de considerar a imagem literalmente é muito forte, em especial se houver conflito com a pessoa que apareceu no sonho. Queremos usar o sonho como desculpa para acusar essa pessoa externa ou para nos congratularmos por estarmos tão certos. Mas se resistirmos a essa tentação e, ao invés disso, olharmos para características dentro de nós mesmos, tais quais o sonho fala por símbolos, aprenderemos sobre nós mesmos, sobre nós coisas surpreendentes que não poderíamos ver por outro meio. Relacionando imagens a características específicas. Provavelmente, a forma mais rápida e prática de relacionar uma imagem particular com você mesmo é perguntar que características você tem em comum com essa imagem. Quais as principais características da pessoa do sonho? Como você descreveria seu caráter e personalidade? Onde se encontram essas características em você? Se a imagem é de uma pessoa intempestiva, onde se encontra uma característica intempestiva em você? Se for otimista, onde encontrar em você essa mesma qualidade? Todos nós temos um conjunto de características fundamentais das quais deriva tudo o mais em nossa personalidade. Esta base inclui nossos sentimentos, nosso conjunto de crenças, atitudes, padrões de comportamento e valores nos quais nos fixamos. Todas estas características são mostradas pelos sonhos e podem ser identificadas se a procurarmos. Cada sonho é um retrato da pessoa que sonha. Pode-se dizer que os sonhos são espelhos que refletem nosso caráter interior, aspectos de nossa personalidade dos quais não nos damos conta completamente. Desde que entendamos isso, também nos apercebamos que cada traço de personalidade retratado em nossos sonhos tem que existir em nós, em alguma parte, independentemente do fato de o percebermos ou o admitirmos. Qualquer que seja a característica da figura do sonho, qualquer que seja o comportamento que ela assumir, isso se aplicará também de alguma forma à pessoa que sonha. Com isso, não quero dizer que a característica ou o comportamento mostrados pelos sonhos sejam literalmente verdadeiros, exatamente como retratados no sonho. Os sonhos, em geral, falam por extremos, tentam compensar nossa falta de percepção daquela característica, tornando-a visível sob a forma de imagens extremamente dramáticas. Por exemplo, se há um ladrão no sonho, não significa literalmente que a pessoa que sonha é um ladrão. O sonho usou essas imagens dramáticas para chamar a atenção e dizer que é preciso despertar para algo dentro da pessoa. Pode ser que a pessoa tenha sido desonesta consigo mesma de alguma forma. Se for o caso, é necessário saber e lidar com isso. Mas a imagem do ladrão pode também significar que a pessoa reprimiu uma qualidade boa de si própria, que, em sentido figurado, entre aspas, trancafiou-a fora, fecha aspas, de sua vida, e a única forma que ela tem para voltar é penetrando à força como um gatuno, devido ao fato de que, com frequência, reprimimos as melhores partes de nós mesmos e as consideramos como qualidades, entre aspas, negativas. Algumas das partes mais ricas do self, até mesmo a própria voz de Deus, só consegue participar de nossas vidas roubando nosso tempo, roubando nossa energia através de compulsões e neuroses, infiltrando-se em nossa vida por lugares desprotegidos, onde falha a nossa defesa. Citação. A respeito da etapa e do momento, não é necessário que eu vos escreva, pois sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão dentro da noite. Paulo aos Tessalonicenses. Fim da citação. Nosso ego divide o mundo em positivo e negativo, bom e mal. Muitos aspectos de nossas sombras, essas qualidades que vemos como, entre aspas, negativas,
podem de fato ser forças valiosas, se a tornarmos conscientes. Características que parecem imorais, primitivas ou embaraçosas são o lado, entre aspas, negativo de uma valiosa energia, uma capacidade que poderíamos usar. Nunca encontraremos qualquer coisa no inconsciente que não seja útil ou boa quando tornada consciente e trazido ao nível correto. Que parte de nós está escondida atrás desse símbolo? O ladrão. Talvez um trapaceiro esperto, com toda espécie de talentos surpreendentes. Talvez um jovem delinquente dentro de você, a quem nunca foi permitido crescer e empregar seu impulso heróico em algo útil e maduro. Talvez seja dionisíaco, que teve de esconder no inconsciente, que teve de esconder-se no inconsciente porque não havia um lugar natural para o seu espírito arrebatado e lírico em meio à vida puramente calculista. Somente quem sonha pode dizer que parte de si está representada pelo símbolo que aparece no sonho, uma vez que é o seu inconsciente que tem as pistas, mas pode-se ter certeza de que, se lhe for concedido um lugar e ouvido o que tem a dizer, ela se revelará como parte valiosa do seu ser interior. Curiosamente, as pessoas em geral oferecem resistência às suas boas qualidades, ainda mais enfaticamente do que às negativas. Pode haver uma personagem no sonho que se comporta de forma nobre e corajosa. Uma vez que essa pessoa interior é parte de quem sonha, suas qualidades também o são. Desde que encaramos nossas características negativas e imaturas com honestidade, também temos o dever de conhecer nossas qualidades boas e de vivê-las conscientemente. Examinando crenças, atitudes e valores. Os sonhos constantemente nos falam de nossas crenças e atitudes. São de importância crucial, pois que determinam em grande escala o que fazemos, como nos relacionamos com as pessoas e como reagimos à maioria das situações. A maioria de nós mal percebe o quanto somos controlados por nossas crenças e menos ainda o quanto é inconsciente nossa conduta. Ninguém decide com quais crenças e disposições caminhará. Todos começamos nossa vida com um conjunto de atitudes que são ditadas pelo mundo ao nosso redor. Família, tribo ou sociedade. Geralmente, não sabemos que as temos. Se as percebemos conscientemente, como nossas crenças, supomos que estão certas e raramente nos ocorrerá questioná-las. Em certo ponto, nossos sonhos começam a questioná-las e apontá-las para nós, pois o processo de crescimento interior demanda que examinemos conscientemente tudo que nos motiva. Se você examinar esse conjunto de crenças que rodam seus sonhos, pode ser que encontre um ditador poderoso ou um sábio vivendo em você, como todo um conjunto coerente de atitudes. Quando essa imagem aparecer, você pode perguntar-se: que conjunto de crenças, que opiniões esse personagem está manifestando? Será que eu inconscientemente tenho as mesmas opiniões sem me dar conta disso? Napoleão representava um conjunto de crenças particular, um ponto de vista sobre a natureza da realidade. A imagem de Gandhi simboliza uma atitude completamente diferente a respeito de vida, povo e poder. Podemos encontrá-las ambos coexistindo dentro de nós. Um jovem liberal que acreditava não ter interesse nos poderes temporais, mas só no serviço de assistência aos pobres, teve o seguinte sonho no dia em que iniciou seu exercício profissional. Sonho. Eu estava indo atender um compromisso e me vi em um local de venda de carros usados. Parei na calçada. De repente, Richard Nixon se aproximou. Parecia ser um vendedor. Deu uma palmadinha nas minhas costas e disse: "Muito bem, mostre algum entusiasmo."
Se você pretende ser um profissional de verdade, deve começar aprendendo algumas manhas de como manipular as pessoas. Aprenda a pensar positivo, vista um terno, represente, sinta-se no seu papel. Vá até lá e venda-se a si mesmo. Esse é o caminho para o sucesso. Para o jovem, este sonho era extremamente sarcástico, como os sonhos frequentemente podem ser. Sua atitude consciente era de desprezo para com os políticos, pessoas que se agarravam ao poder mundano ou usavam, entre aspas, técnicas de motivação, eufemismos para a manipulação de pessoas através de jogadas inescrupulosas. Mas aqui, no seu sonho, descobriu que não só tinha uma ânsia de poder encoberta, como também todo um sistema de crenças que existiu veladamente dentro dele. A sua própria revelia, ele ou parte dele secretamente acreditava em, entre aspas, ter sucesso, correr atrás de formas fáceis de poder, explorando os vícios e o charme calculado de Madison Avenue, para conseguir chegar lá. Não havia mistério sobre o que o sonho estava dizendo. Para grande desgosto do jovem, a figura do sonho detalhou atitudes que, no fundo, ele tolerava. Tal sonho é embaraçoso, mas também uma infinita valia para quem sonha. Vale ouro, ouro puro, ouro puro. Saber que realmente você está tramando por detrás dos ideais processados. O sonho permite que se faça uma escolha consciente, ética, ou aceitando as atitudes no sonho ou renunciando a elas, ou melhor ainda, fazendo uma síntese inteligente. Na prática, nem a atitude consciente do ego, nem a atitude inconsciente do seu ser interior são a resposta final. A atitude adequada para o caráter fica entre as duas. De fato, se a atitude do inconsciente parece exagerada, significa, em geral, que o inconsciente está compensando uma posição igualmente desequilibrada, exagerada do ego. Essa é uma forma de você discernir quando seu ego tomou uma posição extrema, descentralizada, que não é verdadeira para o seu caráter real. Você vai perceber uma posição exagerada do inconsciente para compensar a posição do ego. A atitude do inconsciente é descentralizada exatamente na mesma proporção da atitude do ego. À medida que a atitude do ego se torna mais moderada, a atitude do inconsciente também se descontrai em direção ao centro. No caso desse último sonho, o rapaz estava perdido em um idealismo glorioso. Não devotou nenhum pensamento para algo prático ou de como construir sua vida. O inconsciente reagiu produzindo uma atitude compensatória de puro e voraz materialismo. Quando ele dirigiu seu idealismo para algo mais prático, descobriu que seu poder de comando secreto também adotou uma forma menos exagerada. Os sonhos também falam de nossos sentimentos a respeito do que é bom, desejável, bonito, verdadeiro, ético ou honroso. Em última instância, nossos valores são as qualidades que mais procuramos na vida, os padrões que dão sentido a essa vida. Nossos valores expressam o que há de mais elevado e de maior importância para nós. Todos temos vários sistemas de valores coexistindo dentro de nós, e todos estão em conflito uns com os outros, até certo ponto. Meu ego pode sentir que só trabalhar é virtuoso e que gastar o tempo é desonesto. Outra parte de mim, porém, tem um conjunto de valores diferente. Quer ir a festas e ficaria mais feliz numa ilha tropical. Meu ego pode valorizar a economia e o senso prático acima de tudo. Porém, outra parte de mim sente que eu simplesmente morrerei a menos que consiga comprar um terno novo e caro ou um automóvel luxuoso. Aprendi alguma coisa sobre isso de forma convincente através de um sonho curto, aparentemente insignificante, que tive alguns anos atrás quando iniciei meu trabalho como psicólogo. O sonho. Estou roubando um jornal de uma vendedora automática. De repente, percebo o que faço e me sinto culpado.
Essa era uma situação na qual meu ego mantinha certo conjunto de valores, quando descobri que outro conjunto de valores se sobressaía em alguma outra parte de mim. A nível consciente, não acredito em roubar. Nem mesmo um jornal, que naquele tempo teria custado só 5 centavos de dólar. Entretanto, o sonho estava atirando no meu rosto esta acusação. Você é um escroque. Uma parte sua quer roubar. Que podia eu fazer? Senti-me desolado e culpado por causa do sonho. Tentei descobrir onde na minha vida eu estava inconscientemente roubando. Finalmente me ocorreu analisar mais de perto outros detalhes do sonho. O jornal, por exemplo. Meditei sobre isso. O que o jornal representava? Para mim, representava banalidades, opiniões coletivas, mexericos, escândalos montados para servir de notícia e propaganda. Percebi que estava roubando alguma coisa de baixa qualidade, pelo menos do ponto de vista do meu inconsciente. O sonho desaprovava o que eu estava roubando, assim como o próprio ato. Felizmente, fiz a conexão. No momento, estava simplesmente começando minha carreira. Estava bastante inseguro. Estava olhando com pavor para figuras que representavam autoridade e tentando ingressar em qualquer grupo, qualquer panelinha que pudesse me dar a sensação de pertencer a algo ou de ser, entre aspas, alguém. Escutava toda a opinião coletiva, banalidades coletivas, os mexericos sobre as pessoas e os repetia. Algumas vezes repetia pensando que eram minhas informações, minhas conclusões, meus pontos de vista. Estava, entre aspas, roubando toda essa insensatez coletiva porque não queria pensar por mim mesmo. Estava tirando dos outros, sem custos, e me servindo como se fosse coisa minha. Não estava pagando o preço de ter minhas próprias ideias e não me atrevia a pensar por mim mesmo porque queria, desesperadamente, fazer parte de algo. Era nesse sentido que eu estava, entre aspas, roubando uma porção de lixo que não tinha valor. Este não é um tipo de roubo. Muitas pessoas fazem isso, vez por outra, quando querem ingressar em um grupo. Mas meu inconsciente protestou e usou esse sonho para jogar água fria em meu rosto. Psicologicamente, eu estava me acordando. Este sonho é um bom exemplo para mostrar que precisamos realizar completamente cada etapa do trabalho com os sonhos. Precisamos trabalhar cada imagem e não desprezar os detalhes. Não sabemos qual detalhe fornece a chave que abre significado mais profundo do sonho. Foi necessário uma semana inteira de luta com este sonho antes que eu tivesse tino suficiente para perguntar a mim mesmo o que o símbolo jornal significava para mim. Os padrões de comportamento estão entre as características pessoais mais importantes mostradas nos sonhos. Nosso comportamento, como nossos valores, vem de dentro. A maior parte das vezes não estamos cônscios do que fazemos ou de por que o fazemos. Nosso comportamento é gerado pelos valores aos quais servimos, por nossas crenças e atitudes interiores que já discutimos. Uma das melhores formas de descobrir em que realmente acreditamos e a que valores estamos servindo é observar nosso próprio comportamento. Por exemplo, você pode pensar que acredita em economizar dinheiro. A maioria das pessoas, se perguntadas, dizem que o fazem. Mas na prática, se você gasta todo o salário e não guarda um centavo, isso revela um conjunto completamente diferente de crenças que o controlam, um sistema de valores diferente daquele que você professa. Os sonhos reportam admiravelmente o nosso padrão de um comportamento inconsciente. Se tenho tendência a ser dogmático e combativo, meus sonhos habitualmente mostrarão uma figura combativa. Meus sonhos me darão uma ideia de como devo parecer às outras pessoas. Se constantemente digo sim a todo mundo, quando devia dizer não, meu sonho mostrará alguém que o faz. E as confusões que nele aparecem vão ter uma semelhança extraordinária com as confusões que geralmente me encontro. Portanto, quando você vir um padrão de comportamento em um sonho, procure-o cuidadosamente na sua vida pessoal.
cotidiana. Em alguma parte, você o encontrará e por trás desse comportamento encontrará uma atitude. Localizando personalidades interiores. Uma boa maneira de conectar partes internas de você mesmo é pensar em cada figura do sonho como uma pessoa verdadeira, vivendo dentro de você. Considere cada pessoa do sonho como uma das personalidades autônomas que coexistem em sua psique e se combinam para formar o self total. Então surge a pergunta: onde vi essa pessoa agindo em minha vida ultimamente? Onde em minha vida eu a vi fazendo o que fez no sonho? Qual parte de mim é a que sente assim, pensa assim e assim se comporta? Se ela trouxer conflito no sonho, então tente encontrar a parte da sua personalidade que está em conflito ou rebelião. Se ela procura relacionamento e afeição no sonho, verifique que parte sua estava procurando amizade, amor ou procurando apaixonar-se. Se ela o puxou para fora da sarjeta, como fez a garota dos olhos brilhantes no sonho a ser descrito na terceira etapa, procure ver então na sua vida onde alguma força, algum interesse, algum discernimento o livrou de uma situação aviltante recentemente. E lá você a encontrará agindo em sua vida. Poderá ver ao olhar para a pessoa do sonho que ele ou ela é a manifestação de uma das estruturas da personalidade básica, um dos sistemas de energia fundamentais que compõem a psique. Uma mulher no sonho pode adaptar-se exatamente à descrição da sombra, se você for uma mulher, ou à descrição da ânima, se você for um homem. Essa descoberta poderá fornecer uma sugestão adicional sobre onde esperar encontrar a pessoa interior agindo em sua vida. Mas, se um homem, por exemplo, descobre que a pessoa do sonho é a sua ânima, seu trabalho não para aí. Ele precisa saber especificamente onde ela está agindo em sua vida. Precisará encontrar os sentimentos que vem sentindo, os fluxos de fantasia que tem se apoderado dele, com que humor tem andado, o encontro com o mundo interior. O que quer que seja, lhe mostrará exatamente o que está acontecendo com sua vida, que ele associa com o feminino de sua alma. É um erro tirar conclusões precipitadas e chamar uma pessoa interior de ânima ou sombra, entre parênteses, ou um termo deste tipo, fecha parênteses, se não se tiver certeza. Para cada personagem onírica que se adapta claramente a um arquétipo, existem muitas outras que não o fazem. São simplesmente pessoas dos sonhos. Nesse caso, não as force a se encaixarem no molde, deixe-as serem quem são. A fim de encontrar esta personagem do sonho dentro de você, um bom começo é descrevê-la. Anote que tipo de pessoa você imagina que seja, qual sua personalidade e características principais, o que ela quer e o que significa para você. Então, pode procurar a parte da sua personalidade que se encaixa numa descrição. Se a pessoa for intolerante e moralista, procure pela parte do seu caráter que é intolerante e puritana. Aí encontrará a pessoa do sonho vivendo em você através de você. Em geral, o sonho dá um nome à pessoa. Caso não o dê, você pode inventar um que pareça casar com o caráter da pessoa. Ou então, pode usar um nome descritivo. Se for uma figura masculina, pode ser o bravo guerreiro, o ancião sábio, o velho avarento, o vil ladrão, o delinquente juvenil, o jovem príncipe, o trapaceiro, o irmão tribal. Se for uma figura feminina, talvez você a chame de mãe sábia, mãe tirana, mãe terra, irmã leal, minha senhora, alma, a dama dos olhos brilhantes. Se ela se adaptar a um papel mítico, pode receber um nome mítico. Helena, Isolda das mãos brancas, Guinevere. É melhor nós irmos familiarizando com nossas personalidades interiores, como pessoas com existência própria, antes de começarmos a manter distância entre nós e elas, ou usar jargão e classificações psicológicas.
Ficaremos muito mais próximos do nosso feminino interior se lhe dermos o nome de Lady Ingrid, por exemplo, e pensarmos nela como um ser especial e interessante que vive dentro de nós, do que se a chamarmos, entre aspas, de a ânima, transformando-a em uma abstração clínica. Assim, se uma figura feminina aparece no sonho de um homem, ele não deve começar a descrevê-la a partir das descrições padronizadas sobre a ânima. Deve permitir que ela descreva a si mesma e que seja o ser único individual que vem visitá-lo durante os sonhos. Deve permitir que ela tenha a sua individualidade. Da mesma forma, quando uma mulher encontra uma figura masculina no sonho, não deve tirar a conclusão precipitada de que ela seja seu ânimos e começar a aplicar automaticamente todas as doutrinas concernentes a ânimos. Ela deve aproximar-se dessa pessoa interior, descobrir qual é seu caráter e sua função, aprender diretamente dela que informações e qualidades tem a oferecer e qual o seu papel no mundo interior. Identificando outras realidades interiores. Obviamente, as imagens dos sonhos não são só as pessoas. Há também lugares, edifícios, animais, cores, números, objetos e símbolos geométricos abstratos. Os sonhos apresentam uma variedade infinita de imagens e todas elas são usadas para simbolizar de alguma forma o fluxo da vida interior. De uma forma ou de outra, pode-se sempre descrever a imagem do sonho como algo localizado interiormente. Por exemplo, se for um lugar, então, é um lugar dentro de si mesmo, que pode ser localizado. Um lugar no sonho pode representar, entre aspas, um lugar para ficar, no sentido moral, uma posição ética que precisa ser tomada. Um lugar como o Castelo do Santo Graal representa um nível de consciência espiritual e também uma meta em direção à qual o mundo interior nos está movendo. O lugar no sonho pode também representar um ambiente emocional, um conjunto de circunstâncias, uma esfera de influência. Lembra-se da nossa preocupação com o quarto cinza? A associação principal era com um ambiente emocional. O ego se havia colocado em um meio a um sentimento, entre aspas, cinzento, uma depressão. Uma das mais frequentes utilidades de lugares nos sonhos é mostrar de quem é o chão que você pisa, sob a influência de quem você está. Assim, uma boa forma de entender o significado do lugar é perguntar a quem ele pertence. Os astrólogos antigos criaram a prática de falar simbolicamente da casa de Marte ou da casa de Saturno ou de qualquer outro planeta. Significava que a psique havia caído sob aquela influência planetária. Ela estava visitando aquela casa. Ao entrar numa dessas casas simbólicas, você entra num ambiente psicológico diferente, um campo de energia diferente. Da mesma forma, se nos encontrarmos na casa da nossa avó materna, saberemos que estamos na esfera de influência da grande mãe. Significa que, bem ou mal, estávamos sob um seu feitiço na noite em que nosso sonho estava sendo tecido pelo inconsciente. Pode significar que estamos à beira de uma grande revelação da Rainha do Céu. Se estamos prostrados na igreja em frente à casa dela, entretanto, é mais provável que isso queira dizer que fomos apanhados no lado negativo do complexo materno, apanhados na passividade e na dependência. Só as circunstâncias do sonho podem dizer com certeza o que significa estar na, entre aspas, casa da mãe. Se a casa nos pertence, provavelmente representa a casa do ego, o campo da consciência do ego, o mundo em que o ego constrói à sua volta, feito do que conhecemos, do que pensamos, do que acreditamos, e as paredes levantadas para nos proteger do inconsciente. Se a casa for invadida de fora, geralmente significa que o mundo do ego está sendo invadido por forças do inconsciente.
Talvez estejamos sendo confrontados com realidades, valores e partes de nós mesmos que demos um jeito de evitar até este momento. Se você se encontrar num país controlado por um feiticeiro mau ou um ditador militar, isso pode significar que você está sob o controle de sua ânsia de poder. Se estiver viajando por uma terra abençoada, governada por um rei ou uma rainha, velhos e sábios, o sonho está lhe permitindo saborear antecipadamente o gosto que a vida tem quando vivemos harmonizados com o self arquétipo, alinhados com a mais elevada sabedoria dentro de nós mesmos. E quanto aos animais? Se houver um animal, podemos considerá-lo como um instinto ou consciência animal que vive em alguma parte dentro de nós, escondido nas mais profundas e primordiais raízes pré-humanas da psique. É um dos sistemas de energia dos quais somos construídos e deve ser considerado. Ele vocifera de vez em quando, se negligenciado. Assim como as pessoas, também os animais têm características com as quais você pode identificar-se. Os animais, como muitos outros símbolos arquétipos, têm conotações tanto positivas quanto negativas. Os cães são um bom exemplo. Os cães se reúnem em matilhas, como os lobos e os coiotes. Um cão no sonho pode referir-se à tendência humana de seguir a matilha, de nos envolvermos tanto com grupos e com coletividade, a ânsia de pertencer a algo, para pararmos de nos desenvolver como indivíduos ou de ter uma vida interior. Pois os homens, nós, assim achamos, também formam matilhas. É um instinto forte em nós, que traz para fora tanto o melhor como o pior da natureza humana. Por outro lado, os cães são leais por excelência. A imagem do cão submisso no sonho pode fazer referência a uma nobre qualidade, uma capacidade para a lealdade mais profunda. Algumas vezes é difícil dizer a respeito de um sonho, se a conotação a ser considerada é positiva ou negativa. Algumas vezes o cão pode ser uma advertência, outras vezes uma afirmação poderosa. Em geral, algum pequenino detalhe do sonho nos dirá de que forma considerar esse símbolo. Jung descobriu que os animais geralmente representam um sistema de energia primitivo, físico e instintivo dentro de nós. Podem corresponder a uma necessidade física de alimentos, descanso ou exercício, ou a uma necessidade de experiência erótica e sensual. Uma luta com um animal ameaçador no sonho pode assinalar um conflito entre as necessidades de uma parte instintiva mais profunda e as atitudes civilizadas na mente consciente. Quando aparecem na forma mítica, os animais também podem representar os grandes arquétipos ou os estágios mais elevados de consciência e desenvolvimento espirituais. O elefante representa, no simbolismo hindu, a mais alta manifestação do self verdadeiro. O elefante aparece no sonho de um ocidental, algumas vezes com o mesmo significado. Nos meus próprios sonhos, uma cobra naja branca aparece em geral como uma manifestação do self, da mais alta consciência dentro de mim. Os exemplos fornecidos nas últimas páginas representam só uma minúscula amostra das infinitas oportunidades que você tem de conectar as imagens dos sonhos adequadamente ao seu self e à dinâmica da sua vida interior. Não haveria espaço suficiente neste livro ou em qualquer outro para cobrir todos os símbolos que podem surgir, assim como as várias formas de como podem ser conectados com a vida pessoal. Se tentássemos fazê-lo, estaríamos tão somente nos iludindo, pois, como já enfatizei com veemência, a conexão real entre os símbolos do seu sonho e a sua vida interior só pode surgir verdadeiramente de você, do solo fértil do seu próprio inconsciente. Ilustração do trabalho com os sonhos. A garota dos olhos brilhantes. Para ilustrar como podemos realizar esta etapa com o sonho real, veremos agora um outro sonho e as conexões que foram feitas com a vida interior de quem sonhou. O sonho me foi trazido por um estudante de faculdade com 22 anos naquela ocasião.
Ele veio fazer análise quando se sentiu incapaz de continuar a estudar por causa de uma grave neurose. Tinha chegado ao ponto de não mais poder estudar ou passar nos exames e estava em estado de desespero. Este foi o primeiro sonho. Durante a análise, retratou lindamente o estado em que ele estava, mostrando quais sistemas interiores estavam envolvidos e indicando a direção que devia tomar. O sonho predisse uma cura dramática da neurose, que teve lugar quase que imediatamente depois que ele começou a realizar o trabalho interior. Ele é uma dessas pessoas que não pode viver sem uma vida interior. E uma vez que reconheceu este fato, tudo mudou rapidamente. Completou seus estudos e agora leva uma vida extraordinária, cheia e útil, em honra da manifestação da sua ânima. Chamarei este sonho de sonho da garota de olhos brilhantes. O sonho da garota dos olhos brilhantes. Eu estava deitado na rua, em frente à casa da minha avó. Um carro veio por trás com minha irmã e sua amiga. Tive medo de que ele me atropelasse. Então rolei para o meio-fio o mais rápido que pude. Em seguida, elas estavam ao meu lado. Minha irmã me perguntou se eu gostaria que ela arranjasse um encontro com uma de suas outras amigas. Mencionei alguns nomes. Ela não conseguiu decidir. Então minha irmã foi embora. Sua amiga perguntou-me qual a minha decisão a respeito do encontro. Pensei um pouco e de repente achei que a garota gostaria de passar a noite comigo. No momento em que pensei nisso, percebi que não havia reparado no seu aspecto. Convidei-a para sair. No momento em que ela estava indo embora, já de costas para mim, ela voltou-se e fiquei feliz em descobrir que ela era atraente. Ela era a garota dos olhos brilhantes. Perguntei-lhe se gostaria de conversar comigo e ela concordou. Assim que ela se voltou para mim, saí da sarjeta e fomos embora juntos. Para a finalidade desse exercício, temos de supor que já passamos pela primeira etapa e fizemos nossas associações e que algumas delas já deram, entre aspas, o estalo. Agora, na segunda etapa, temos de aplicar essas associações à dinâmica específica da vida interior do estudante. Eis as conexões que ele poderia ter feito. Segunda etapa. A parte de mim, ou a que dinâmica da minha vida interior cada imagem do sonho se refere. Observação. Esta não é uma transcrição exata do trabalho feito pelo rapaz. Era o primeiro sonho que ele analisava e a maior parte do trabalho foi feito com minha ajuda ao longo de várias sessões. Fiz um resumo das associações que foram feitas ou que poderiam ter sido feitas a partir do simbolismo das imagens, a fim de ilustrar como alguém pode anotar um sonho do seu próprio jeito. Fim da observação. Então, a casa da minha avó. Desde que se trata da casa da minha avó materna, onde minha mãe nasceu, esta deve ser a casa, entre aspas, da mãe, dentro de mim. Ela remonta a gerações, portanto, deve ser mais que apenas o complexo materno. É a mãe arquética, a energia ou a presença da mãe dentro da minha psique. É o território dela, o que significa que eu, ou seja, o ego, estou em seu território. O ego está preso no território da grande mãe e, de alguma forma, estou sob sua influência. Agora, onde já vi isso agindo na minha vida cotidiana? Há um aspecto do princípio materno, um relacionamento regressivo que é a familiar, onde começo a agir como uma criança que não pode fazer nada por si mesmo e só quer que o mundo cuide dela. Me sinto dependente, não quero tomar decisões, não quero fazer nada por minha conta e só quero alguém que me sirva de mãe. Sob este lado negativo, a energia materna transformou-se num complexo de dependência. É o que tenho visto ultimamente em mim.
Desisti de minha masculinidade natural, tenho medo de me aventurar no mundo e fazer meu próprio caminho. Me sinto como embrulhado pelo lado feminino de mim mesmo, de uma forma negativa que faz com que me sinta dependente como uma criança. Estendido na rua. Onde isso está acontecendo na minha vida? Percebo imediatamente. Tenho estado deprimido, em desespero, incapaz de estudar, paralisado, não sabendo que caminho tomar. A imagem é o símbolo exato de como me sinto, como alguém caído na sarjeta, incapaz de levantar, impotente. Sinto que qualquer um pode vir, me dar um pontapé ou me atropelar. Não tenho defesa e não posso me ajudar. Outra associação que bate é a de que esta é uma via pública. Não é meu próprio espaço, pertence a eles de fora. Parece que estou perdido, não só no feminino maternal, mas perdido também na coletividade. Que encontro na minha vida que corresponde a esta associação? À medida que vou pensando, percebo que tenho girado em torno do que penso, que as outras pessoas querem ou esperam de mim. Meu ingresso na faculdade, os cursos que faço, os planos para a carreira, vieram basicamente de alguma expectativa coletiva que supus que devo cumprir. Não sei se ela veio da minha família, da sociedade, à minha volta ou de qualquer outro lugar, pouco importa. O ponto é que devo começar a olhar para a forma de vida que me pertence, decidir a que valores quero servir, decidir o que é importante para mim e começar a tomar minhas próprias decisões. Penso que a única forma pela qual posso sair da rua é encontrando a pequena área de chão que realmente me pertence e lá permanecendo. Tenho de parar de ficar caído na rua, estupidamente aceitando, não importa que noção coletiva vinda da sociedade à minha volta. Minha irmã. Se minha irmã, no sonho, representa uma pessoa que vive dentro de mim, onde está esta pessoa? Onde tenho uma personalidade feminina que se parece com minha irmã? Uma coisa que bate comigo a respeito da minha irmã externa é que sempre que estou com mau humor ou depressão, ela age como a pessoa do sonho. Ela tenta me animar, tenta me tirar de dentro de mim, tenta me manter ligada à raça humana. Agora percebo que tem um sentimento dentro de mim que quer me ligar às pessoas. Quero encontrar um amigo de quem possa estar bem próximo. Não quero estar só. Entretanto, ajo da mesma forma como agi com minha irmã no sonho. Recuso ter de fazer qualquer coisa com as pessoas. Ajo como um solitário preocupado com minha depressão e meus problemas. Recuso os relacionamentos. No sonho, isso foi simbolizado pela minha incapacidade de tomar uma decisão quando ela me ofereceu um encontro. Talvez eu não queira um encontro nesse momento, porque estou esperando a garota dos olhos brilhantes sem saber. Assim, acho que minha irmã é a força feminina dentro de mim que quer me lançar no relacionamento com outras pessoas e com a vida humana. Mas ainda não posso responder a isso, pois primeiro preciso encontrar minha alma. A garota dos olhos brilhantes. Penso no meu ideal do eterno feminino, a presença feminina que espero como a garota dos olhos brilhantes. Ela parece divina para mim, como uma princesa ou uma deusa. Quando a vejo, quando a sinto em minha vida, então sinto que estou completo, como se tivesse algo pelo que viver, como se a vida tivesse sentido. Assim, ela se adapta à descrição da ânima. Ela simboliza a minha alma. Este é o aspecto do feminino que, ao contrário da irmã, me guia para o mundo interior, para o mundo espiritual, para a experiência interior e a consciência religiosa. Ela, minha ânima ou alma, é a presença feminina dentro de mim que quer uma experiência com Deus, que quer explorar o inconsciente. Quer viver o mundo dos sonhos e dos arquétipos.
O que é surpreendente é que, assim que percebi quem ela era no sonho, saí da minha paralisia, me levantei e pude andar. Comecei a viver e me ocupar novamente. Onde vi tudo isso acontecendo na minha vida? Primeiro, senti, por assim dizer, minha alma aspirando por um nível diferente de vida. Cheguei aqui e comecei a aprender a examinar meus sonhos, pois sinto que existe um espaço vazio em mim. Sinto a necessidade de uma vida interior, sinto um vazio interior, quero um significado religioso, experiência religiosa ou algo que me dê uma noção do significado básico da minha vida. Tudo isso que acontece dentro de mim parece ser a presença dela. É a garota dos olhos brilhantes. Minha alma agindo em mim são os sentimentos dela que estou sentindo. Tenho fantasias de uma vida nova espiritual, de penetrar fundo os mistérios do inconsciente. Devem ser fantasias dela, que saem através da minha mente. Pergunto se ela conversaria comigo. Convidei-a para um encontro, mas parece que o ponto crítico verdadeiro foi quando lhe perguntei se conversaria comigo. Estou tentando estabelecer uma simples conversa, mas sinto como se fosse o começo de uma troca, um relacionamento. Onde encontro isso acontecendo dentro de mim? Por mais esotérico que pareça, acho que estou tentando encontrar minha alma. Estou tentando estabelecer um relacionamento com minha própria alma, talvez no momento em que decidi anotar meus sonhos e passar a examiná-los, começar a viver no mundo interior. Este foi o momento em que eu disse à minha alma que queria conversar com ela, que queria uma ligação com minha psique interior e começar com ela uma camaradagem. Levanto-me e saio da sarjeta. Posso associar o ato de levantar-me da sarjeta como uma mudança muito específica em mim, assim que comecei a entender um pouco este sonho. E comecei a querer ter uma vida interior, comecei a me sentir melhor. Não me sinto tão desamparado agora, não me sinto paralisado e à mercê do mundo. Sinto que há algo que posso fazer para que a vida continue, para entender o que está acontecendo dentro de mim. Abrir o mundo interior significa que a força da esperança e da vida voltam a mim. Não tenho de ficar jogado na sarjeta, paralisado e em uma atitude de passividade. Nosso jovem foi capaz de conectar sua experiência com o sonho. Há algumas coisas muito específicas que estavam acontecendo na sua vida emocional. O sonho veio, surpreendentemente, sob medida para muita coisa que ele estava vivenciando. Ele se sentia completamente desamparado e derrotado pela vida naquela ocasião, tanto que o sonho mostrou isso vivamente pela sua imagem deitado na rua, completamente passível, totalmente à mercê dos transeuntes. Este sonho nos dá um bom exemplo da maneira pela qual a amplificação arquétipica é útil. Nesse caso, ele nos fornece muitas informações sobre a ânima, de forma a podermos ver onde ela está agindo na vida dele. Uma vez que percebemos que a garota dos olhos brilhantes é uma representação da alma, uma manifestação da ânima, podemos imaginar muitas coisas. Sabemos que a ânima nos guia para o mundo interior, que ela está interessada primeiramente na vida interior. A partir daí, podemos ver que o encontro com essa pessoa especial e o início de um relacionamento com ela coincide com a decisão dele ir ao mundo interior, através dos sonhos, para renovar sua vida interior. Esta é, acima de tudo, a forma mais direta de irmos até a ânima e com ela estabelecermos um relacionamento. Muito obrigada por você estar aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar e se inscreva no canal. Eu te espero na terceira etapa, as interpretações. Até mais, um grande abraço.